Lucas capítulo 20, a partir do versículo 19. Lucas 20, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa expressão ficou muito conhecida, não apenas no meio cristão, mas em todo o mundo. Essa resposta de Jesus se tornou um paradigma. E aqui Jesus está mostrando a existência de dois reinos: o reino dos homens e o reino de Deus, que existem paralelamente nessa nossa vida e neste mundo. E o cristão, ele vive tanto no reino dos homens como no reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro do cristão. O reino dos homens, ele é circunscrito geograficamente, ele está numa determinada região, ou, se considerarmos toda a terra, é o reino dos homens. Mas o reino de Deus está presente pela vida de cada cristão, presente na vida da igreja. E o cristão, então, tem a sua lealdade primária com o reino de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas isso não o isenta de ser também responsável, de ser alguém que participa do reino dos homens, com a sua vida, com os seus valores, com a sua participação, na sua capacitação. Ele participa do reino dos homens. E dentro desse reino, a Bíblia nos recomenda, por exemplo, sermos submissos a autoridades, lutarmos pelos relacionamentos de justiça, sermos justos nos nossos relacionamentos, que devemos lutar contra a imoralidade, contra a corrupção, contra a maldade. A Bíblia nos recomenda orar pelas nossas autoridades. Então isso coloca sobre nós responsabilidade com este reino. Nós não podemos viver como se não tivéssemos uma vida física, apenas imaginando o reino dos céus, vivendo numa espiritualidade descontextualizada. Nós somos seres humanos, temos corpo, precisamos nos relacionar, temos necessidades. Então, a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade desencarnada, mas uma humanidade. Nós fazemos parte de uma humanidade e temos responsabilidades também com essa humanidade e com o lugar onde Deus nos colocou para testemunharmos do seu reino. Somos colocados aqui para anunciarmos o reino, testemunharmos a realidade do reino de Deus, que o reino de Deus é a realidade. Não é uma utopia, não é alguma coisa que vai acontecer apenas no futuro, mas é uma realidade presente. Jesus Cristo reina, sem dúvida nenhuma.
E um dos compromissos que nós temos, agora vamos exercê-lo no próximo domingo, nas eleições que nós teremos. Muitas vezes nós não valorizamos isso, mas nós vivemos numa democracia. Os poderes funcionam no nosso país e é um privilégio. Podemos votar, porque há muitas pessoas em muitos lugares do mundo em que não se tem essa liberdade. Temos liberdade de culto, podemos nos locomover dentro do nosso país. São bênçãos que nós temos como país democrático. E nós temos essa responsabilidade agora, nesse próximo domingo. E não podemos fugir disso. E precisamos votar de maneira consciente, de maneira crítica. Não devemos, de maneira nenhuma, nos omitir, porque quando nós nos omitimos, ou anulamos o nosso voto, ou não votamos em ninguém, ou não participamos desse processo, nós estamos elegendo alguém, porque o nosso voto vai contar de qualquer maneira. Então precisamos ter muita consciência crítica a respeito desse assunto e nos esforçarmos por conhecer os candidatos, as suas propostas, apesar que nós vivemos no país onde os nossos partidos políticos são muito mais fisiológicos do que ideológicos. Não tem muita ideologia. A ideologia é do poder, é do se levar vantagem. Infelizmente, a coisa fica muito difícil quando você tenta analisar a ideologia de um partido no nosso país. Mas precisamos, de qualquer maneira, participarmos. E precisamos evitar extremos, né? Esse extremo de que nós não devemos participar de maneira nenhuma, que o crente não se envolve com a política, e nem o outro extremo da igreja, como instituição, se envolver com o partido político, com uma determinada posição. Então, como indivíduos, como crentes, como cidadãos, cada um de nós é responsável por participar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem candidato, ela não vai apoiar um candidato, uma determinada ideologia, um partido, apesar que tem igrejas e tem partidos, igrejas que estão fundando partido, dominam determinado partido. Isso não é o propósito de Deus para a igreja. Porque o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja a consciência crítica. Que a igreja tenha liberdade para cobrar dos governantes, tenha liberdade para criticar, para se posicionar. Porque se ela for de um determinado partido, e aquele partido estiver dominando, ela perde a sua liberdade de ser uma consciência, de uma voz crítica, de ser uma voz profética dentro da nação. Então, como igreja, nós não podemos dizer que vamos apoiar este candidato, aquele candidato, apoiar esse partido, aquele partido, mas isso não quer dizer que a igreja deve ser indiferente a todo esse processo. Mas nós devemos fazer como a Bíblia nos diz, orar pela nossa nação. E a respeito disso, domingo que vem tem uma reunião de oração aqui, não tem? De manhã? Aqui no templo, domingo que vem, 8h30, a gente estar aqui orando, né, pelas eleições, para que realmente Deus direcione, abençoe, né, e nós como crentes estaremos participando. Quando nós estamos orando, nós estamos participando desse processo. Então precisamos, irmãos, ter essa consciência de participar. Devemos realmente ter cristãos comprometidos, sérios, né, na Assembleia, né, no Congresso, nos cargos executivos, não como é visto muitas vezes aí por algumas igrejas, né, que o candidato está lá para defender o interesse daquela igreja, que o candidato está lá para defender o interesse de uma determinada denominação.
Pelo contrário, ele tem que ter consciência de que ele está ali num país que, na sua teoria, é laico, e respeitar todas as religiões, e trabalhar pelo bem do povo, pela justiça social, trabalhar pela moralidade do país. Então precisamos estar muito conscientes, irmãos, nesta última semana, medindo a direção de Deus, tendo muita sabedoria para votarmos de maneira consciente. E precisamos ter esses cristãos ali. Eu geralmente falo aqui na igreja que se a pessoa se coloca como candidato com o nome de pastor, né, você não votar nele não. Porque pastor é título eclesiástico, não político. E a pessoa põe o nome de pastor e depois, se eleito qualquer coisa, ele continua sendo pastor e sendo político. E são duas coisas completamente incompatíveis. Se ele vai ser político, vai ser político. E vamos apoiá-lo como político. Se ele é pastor, foi chamado por Deus para ser pastor, ele deve exercer a sua função, o seu chamado. Então tem muita gente usando esse artifício, porque o número de evangélicos no Brasil é grande, muita gente não tem consciência disso, coloca lá o nome de pastor. E ele não vai ser pastor como político, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Ele deve se apresentar como alguém que tem uma proposta política, uma proposta para o país, uma proposta de mudança, uma proposta do bem-estar, e não apenas uma proposta religiosa que vai confundir as coisas. Então, irmãos, essa pastoral nesta manhã é que a gente tenha muita sabedoria nesses dias, né? Principalmente nessa última semana agora. Procure conhecer, saber, se informar, né? Quem é candidato, se tem gente que merece o nosso apoio, se tem gente que não merece o nosso apoio. Veja as ideologias dos partidos. Eu falei que os nossos partidos são muito fisiológicos, né? Mas atrás dessa tem uma ideologia. E precisamos ter cuidado, porque há muita ideologia anticristã dentro do nosso país também. E precisamos ter muito cuidado para não cometermos o erro de colocar pessoas que vão fazer leis que vão realmente prejudicar a igreja. Devemos estar preparados para tudo isso, né? Porque o cristianismo tem sido desprezado, banido, mesmo nos países, né, de formação cristã, eles estão desprezando toda a história do cristianismo, estão indo para os outros caminhos. Mas isso é função da igreja, trabalhar, pregar, continuar crendo na soberania de Deus, continuar crendo num Deus que opera e que está conduzindo a história para aquele momento da volta gloriosa do Senhor Jesus. Então pense nisso nessa manhã, faça isso com muita consciência, participe e dê o seu voto. Vamos orar. Se você quiser vir antes aqui, vem orar, 8h30 da manhã, para que você esteja bem preparado para exercer essa sua obrigação, né? Porque no Brasil nós somos obrigados a votar, mas acima de tudo você veja isso como um privilégio, né? De poder escolher seus governantes, não alguém que é imposto sobre nós. E continuarmos orando, para que Deus tenha misericórdia. E orando principalmente pela igreja, né? Que Deus realmente levante nesse país uma igreja séria, comprometida com Ele, com os valores do reino, que seja consciência, que tenha voz profética, que tenha coragem, né, como os profetas bíblicos, de denunciar aquilo que precisa ser denunciado e apoiar aquilo que precisa ser apoiado. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você pense nisso, né, procure a direção bíblica e se informe para que você possa fazer tudo isso da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Amém.
Irmãos, nós queremos